Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha e reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Livro do Gênesis, segundo escreveu o profeta Moisés, capítulo de número 3, versículo 6, somente o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do teu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, que gostamos de meditar nas santas e sagradas escrituras, nós conhecemos essa história da tentação e da queda do homem. O homem caiu em tentação porque deu ouvidos ao diabo. Quando nós queremos entrar em tentação, nós damos lugar à carne e pecamos contra Deus. Mas quando nós não damos ouvidos à carne, à tentação, nós não ficamos dialogando com o diabo, nós não caímos em tentação. Sabemos que Deus, Ele cria o homem à nossa imagem e semelhança. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus homem e mulher. E quando Deus cria Adão do pó da terra, Deus cria Adão e faz dele um boneco de barro e sopra o espírito de vida sobre Adão. Nas narinas de Adão, Deus sopra o espírito de vida. Então Adão, ele se torna alma vivente. E Adão, ali no Jardim do Éden, ele dava nome aos animais. Adão, ele estava ali no Jardim do Éden porque ele podia comer da fruta, de qualquer fruta que ele quisesse. Mas a fruta do Jardim do Conhecimento do Bem e do Mal ele não podia comer, porque Deus ordenou a eles para que não comesse. E Adão estava solitário, estava triste, porque ele estava sentindo falta de alguém, de uma pessoa, de uma ajudadora, de uma auxiliadora, de uma esposa. E Deus faz cair um profundo sono sobre a vida de Adão. E Adão adormece. E da costela de Adão, Deus faz Eva, cria Eva. E quando Adão levanta daquele sono profundo, ele vê Eva. E Adão fala, essa é minha varoa, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E certa vez, quando Adão e Eva estavam alegres, por causa da alegria de estar ali no Jardim do Éden, mas Satanás, ele não estava alegre com a sua alegria. Satanás encheu de inveja contra aquele casal. E Eva ali passeando no meio do jardim. E Eva olha para aquele fruto. E Satanás, aproveitando da ocasião, fala, não parece bom esse fruto para se comer? E Eva fala, não posso comer dessa fruta, porque eu não posso nem olhar, porque Deus falou, no dia em que eu comeres dessa fruta, desse fruto, eu morrerei. E a serpente disse, certamente não morrerás, serás como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Satanás ele não estava mentindo em certo ponto. Eva, a partir do momento que Eva comeu do fruto, eles conheceu o bem e o mal. Mas Satanás estava mentindo, falando que certamente não morrereis. Adão ele teve que morrer, essa morte física, que todos nós, quando nós chegamos no fim da vida, nós temos que morrer. E Eva chega até o seu esposo e dá um pedaço daquela fruta para o seu esposo e ele come. E a partir daquele momento que Adão come daquele fruto, a presença de Deus já sai da vida deles. Adão estava nu. E quando ele come daquele fruto, eles percebem que eles estavam nus. E aí vai se cumprir o versículo que Paulo falou lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, desde o momento que Adão comeu daquele fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal. Porque a natureza do homem, por causa da queda do homem, nós pecamos, nós temos a natureza pecaminosa, mas Deus, Ele não quer que nós entramos em tentação. Quando Satanás ia nos tentar, nós temos que fugir da presença do mal. A Bíblia nos fala: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas Adão, eles não sujeitavam a Deus neste momento. Então sabemos que Deus fala para Adão: Adão, cadê você, Adão? Adão estava de trás de uma árvore de figueira. E Deus fala: por acaso comeste do fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal, que eu te ordenei para que não comesse? E Adão fala: a mulher que tu me deste por esposa, me deu de um pedaço da fruta e eu comi. Aí, meu irmão, quando nós queremos pecar contra Deus, quando nós queremos sair da presença de Deus, nós botamos a culpa no pastor, no presbítero, no diácono, na diaconisa, na missionária, mas não sabemos que a culpa está em nós mesmos. Se Adão tivesse reconhecido que ele tinha errado, não botado a culpa na mulher, talvez a história seria diferente. Mas Adão foi soberbo. Adão quis falar que a mulher que Deus deu por esposa para ele era maldição. Um exemplo, mas Deus ele fala para Adão, para Eva, para Adão, melhor dizendo: por causa da tua obediência, Adão, do teu suor comerás. E você vai ter que plantar e colher, vai ter que trabalhar todos os dias, vai ter que pegar ônibus 5 horas da manhã e chegar às 5, 6 horas da tarde para manter o alimento para a tua casa, levando para os dias de hoje, não entenda errado. Então, Deus fala para a mulher: mulher, por causa que tu me desobedeceste, o teu desejo será para o teu marido. E você terá dor da tua conceição, você terá dor de parto. Todas as vezes que você gerar uma criança, você sentirá dor. E o teu desejo será para o teu marido. E você vai ser a adjuntora, a auxiliadora do lar. E Deus fala para a serpente. A serpente estava ali esperando Deus punir Adão e Eva. E a serpente achava que Adão e Eva estavam condenados para o resto da vida. Alegre, batendo palma com a queda do homem. É assim que o diabo fica quando você cai em tentação. Ele fica batendo palma, ele fica alegre porque você caiu em tentação. Mas Deus, ele tinha um advogado para Adão e Eva, que ele falou: da semente da mulher,
surgirá um que pisará na tua cabeça, Satanás. Então, a partir daquele momento, Adão e Eva é expulso do jardim do Éden. E Deus coloca querubins ali para eles não tornar a comer o fruto do jardim do conhecimento, do fruto da árvore da vida. Porque quando eles estavam ali, eles comiam da árvore da vida e eles iam ter vida eterna em pecado. Então Deus expulsa eles do jardim do jardim do Éden, melhor dizendo. Então a Bíblia vai nos falar que o primeiro sacrifício, Deus faz um sacrifício e sacrifica um cordeiro, e do cordeiro, da pele do cordeiro, do carneiro, sem mácula, Deus faz vestes para Adão e Eva. E a partir daquele momento, quando o cordeiro é morto, representava Cristo, que ele ia ter que ser morto na cruz do Calvário. Sabemos que o primeiro que falou, ele que falou da vinda do Messias, que era Cristo, foi o próprio Deus. Mas o ser humano, o primeiro que falou da lei, que falou, não profetizou, mas que falou da lei sobre a vinda do Messias foi Moisés. Porque quando Filipe vai chamar Natanael, Filipe fala, achamos aquele que a qual Moisés falou da lei, testificou da lei, que era Cristo. Mas o primeiro que profetizou, o primeiro ser humano mesmo que profetizou a vinda do Messias, foi o profeta Isaías, o profeta messiânico. O profeta Isaías falou no livro de Isaías, no capítulo 53, ele era homem desprezável, foi moído por causa das nossas transgressões. Ele era o castigo que nos traz a paz. Foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Então sabemos que a profecia de Isaías vai se cumprir. Se eu não me engano, no ano 4000 alguma coisa, se eu não me engano, vai se cumprir a profecia de Isaías, que Isaías fala que ele ia nascer de uma manjedoura. Quando Jesus ele nasce do ventre de Maria, numa manjedoura, ele nasce e Deus fala para Maria, este vai sentar no trono de Davi, que a qual vai reger as nações com cetro de ferro. E Jesus ele nasce. E aos 12 anos Jesus estava ensinando no templo. Então, desde quando Jesus tinha 12 anos, a última vez que o Evangelho vai falar sobre Jesus foi quando ele tinha 12 anos. E depois o Evangelho só vai falar de Jesus quando ele tinha 30 anos de idade. Que João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus ele vence as 3 tentações de Satanás opôs sobre ele. Então o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho. E assim principiou-se os sinais de Jesus ali em Caná da Galileia. E Jesus começava a libertar pessoas possessas de demônio, curar paralítico, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, curar pessoas encurvadas, pessoas da mão mirradas, pessoas com febre, porque febre naquela época não era coisa era muito grave, não era igual hoje, que você toma um remédio e você sara aquela febre.
Mas febre antes, naquela época era grave, quem dava febre era difícil escapar. Então Jesus, ele curava as pessoas, Jesus tinha um poder. E a multidão acompanhava Jesus. Porque a Bíblia nos diz que os sinais seguirão os que crerem. E a multidão acompanhava Jesus. Muitas pessoas, vinha pessoas de todos os países acompanhar Jesus. Mas tinha um grupinho que não estava satisfeito com o que Jesus fazia. Porque Jesus ele falava que não podia curar. Eles falavam que Jesus não podia curar no dia de sábado. Mas Jesus, o meu Pai trabalha até hoje. Jesus é o próprio Pai. Jesus é o Verbo, Jesus é a Palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Jesus é a própria Palavra, Jesus é o próprio Deus. Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai, nós somos um. Mas os escribas e os fariseus não estavam alegres com o reino de Deus. O reino de Deus tinha vindo até eles, mas eles rejeitaram o reino. Então eles arquitetam um plano para matar Jesus. E fala, não podemos matar Jesus na Páscoa, porque vai causar um alvoroço e o povo de fora vem para Jerusalém para a festa da Páscoa e dos pães asmos. E agora nós temos que arrumar um jeito de matar Jesus antes da Páscoa. E Judas estava ouvindo a conversa deles e disse, eu te entrego Jesus. E os escribas falam, qual o seu preço? E Judas fala, 30 moedas de prata. E Judas entrega Jesus. E Jesus ali no Getsêmani, suando gotas de sangue, disse, Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. Mas antes disso, Jesus fala, tem um de vós que há de me trair. E os discípulos falam, por acaso sou eu? E Jesus fala, aquele que molhar o pão, não onde que eu molhar, este vai me trair. E era Judas que ia trair Jesus. E Jesus no Getsêmani ia falar, Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E porque Jesus já sabia que eu e você, nós íamos estar adorando Ele, cultuando a Ele. Por isso que Jesus não desistiu da morte de cruz. E quando Jesus está terminando a nossa oração, termina a sua oração ali no Getsêmani, lá vem Judas. E Judas fala, aquele que eu beijar, esse eu prender. E Judas vem até a Jesus e beija na sua face. E Jesus fala, amigo, traído com um beijo. Porque se Judas tivesse arrependido de ter entregado o mestre, Jesus tinha o perdoado, porque Jesus chama de amigo. Mas Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso. Judas foi se enforcar, se partir-se ao meio. Então Pedro, indignado com aqueles soldados que vinham prender Jesus, retirou da bainha a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus pega aquela orelha e coloca de volta na orelha do soldado, na cabeça do soldado Malco. E Jesus fala, confere, ferro, confere, erro, será ferido. Com a espada, fere, e com a espada será ferido. Jesus nos dá um exemplo que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, que é um novo mandamento que Ele nos dá. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Jesus estava falando que o fim da violência para lutar com a espada acabou, porque o reino de Jesus Cristo era amor. E Jesus é levado para a crucificação. Ele é levado ali para o Sinédrio. E eles não acham acusação contra Jesus. E eles perguntam a Jesus se Jesus é o Filho de Deus. E Jesus fala, eu sou.
E os escribas falaram, não achamos acusação pior do que essa, provas pior do que essa, isso é blasfêmia, porque ele se intitulou ser filho de Deus, mas Jesus era o filho de Deus e eles não reconheceram. E os escribas, o sinédrio leva Jesus lá para Pilatos, e Pilatos fala, não sou eu judeu para julgar essa causa, leve para Herodes. E Herodes, temendo porque já tinha matado João Batista, não queria. Ele achava que Jesus era João Batista ressuscitado dos mortos, não queria crucificar Jesus. Então, eles levam Jesus até Pilatos de novo. E Pilatos fala, tu és o rei dos judeus? E Jesus fala, tu o disses. E ele foi levado como um cordeiro mudo ao matador, não abriu sua boca para falar nada. E Jesus ali sendo crucificado. Colocaram uma coroa. Pilatos ordenou para que Jesus seja crucificado. E Pilatos fala, eu lavo as minhas mãos. E colocaram uma coroa de espinho sobre Jesus. Dava socos no seu estômago, esbofeteava sua face. Sortearam suas vestes. E os soldados falaram, profetiza quem te bateu. E Jesus, a partir daquele momento, foi levado para a crucificação. E Jesus, carregando aquela cruz, Deus envia Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Simão Cirineu simboliza Jesus naquele tempo era Simão Cirineu simbolizava o Espírito Santo que estava ajudando Jesus a carregar a cruz, porque aquela cruz era muito pesada. Nos dias de hoje, esse Simão Cirineu simboliza Jesus, o Espírito Santo, ajudando você a carregar a cruz. E quando Jesus está sendo levantado ali na cruz do Calvário, ele disse, tinha dois salteadores, melhor dizendo, tinha dois salteadores ao lado de Jesus, um à esquerda e o outro à direita. E o que estava à esquerda disse, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça-te dessa cruz, salva-te e salva nós também. E o que estava à direita disse, cala-te, este homem é inocente, nós estamos aqui porque merecemos, nós matamos, nós roubamos, nós prostituímos, e este homem é inocente. E aquele ladrão à direita disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a partir daquele momento, houve-se terremoto, o céu se escureceu, o véu do templo rasgou de cima a baixo, que fazia separação entre os santos e os santos. E a partir daquele momento, eu e você, nós temos livre acesso a Deus. Aquele véu que fazia separação, que antes quem podia pregar a palavra era só sacerdotes e profetas. Hoje nós podemos pregar a palavra. Hoje nós temos o livre-arbítrio quando nós orarmos, nós entrarmos no nosso quarto, ou em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos falar com Deus. E a partir daquele momento, eles dão uma esponja de vinagre para Jesus. Jesus estava com sede. Eles dão uma esponja de vinagre para Jesus beber. Mas Jesus, rejeitando aquela esponja de vinagre, ele disse, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus virou as costas para Jesus, porque o meu e o seu pecado estava sobre a vida de Jesus. E eles, de novo, eles entregam aquela esponja, Jesus não prova daquela esponja de vinagre e fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a partir daquele momento, o céu se escureceu e houve terremoto e morreu-se o Filho de Deus. E ele vai até as profundezas do inferno.
e pisa na cabeça de Satanás. E foi-lhe dado o poder de salvar toda a humanidade, porque ele fala, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus ressuscitou e ele aparece para seus discípulos e ele fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E Jesus está com você até a consumação dos séculos. Jesus quer que você se arrependa deste teu adultério, dessa tua fornicação, desses teus vícios, dessa sua matança, desse seu homicídio, desse roubo. Você que está fazendo coisas bárbaras, Jesus quer que você se arrependa, porque ainda há salvação para você. Você que é um estuprador, paga o seu preço lá na cadeia, fica o tempo que Deus que for preciso na lei que você ficar, mas ainda não é condenação para você. Aceite Jesus como o seu Salvador, cumpra a sentença do homem aqui na terra, da lei aqui na terra, você que é estuprador, porque Jesus quer te salvar de todo pecado, de todo mal, porque Jesus ele veio para os doentes. Aí você me fala, como é que Jesus veio para salvar um estuprador? Sim, meu irmão, Jesus ele veio para todos, porque os doentes necessitam de médico e não são. Porque Jesus ele veio para aqueles cegos que passam a enxergar, e aqueles que são cegos, que enxergam, passam a ser cegos. Tá aí essas palavras, meu irmão, que nós vamos aprender com a queda de Adão e Eva, que nós não devemos alugar para Satanás, que nós devemos obedecer a palavra de Deus, esforçando para entrar no reino de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se vocês estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Tá aí essas palavras que que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, que nós vamos aprender com essa palavra, em nome de Jesus.